O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a libertar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Eni, João Carlos, Eugênio. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a libertar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Boa noite, Ruth, Larissa, Miriam, Carla, Raimundinho, Lídia. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, está sobre ti, porque Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou a curar os quebrantados de coração, a libertar
cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar um ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Giba, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Áurea, boa noite. Plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Boa noite, Senhor abençoe. Vamos orar ao Senhor, declarar a graça do Senhor, a bênção do Senhor, né? Eu fiquei perguntando assim, qual louvor que Deus gosta, né, de ouvir? Deus gosta de ouvir o nosso coração, né? E aí a gente tem que cantar com o coração e fazer isso com o coração para o Senhor. E eu fico pensando, qual o louvor que Deus podia gostar, né, de que a gente cantasse para Ele. Fernanda, Rodrigo, eu falei Fernanda, né? Porque está escrito Rodrigo Estacionamento. É bem melhor mesmo, é bem melhor do que ouvir um monte de coisa, né? De medo, de preocupação, ansiedade, né? Marina, boa noite, Marina, Deus abençoe. Vinícius, o Senhor te abençoe, filho. Eli, em nome de Jesus, né? Vinícius, que o Senhor te abençoe. Boa noite, você, Major, família linda, preciosa do Senhor. É verdade. Esse povo me honra com os laços, seu coração está longe de mim, né, Raimundinho? Aí não adianta. Não adianta, é verdade. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o esplendor da glória do Pai. Do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável e o Filho de Deus. Jesus. Imaculada, Deus abençoe. Rosângela ali. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória do Pai, expressão
da glória do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, sentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. Amém. Cláudia, boa noite, Deus abençoe. Ilma, né? Que bom, Ilma, Deus abençoe você também. O Senhor te dê graça. Esse momento que a gente fica aqui falando um pouco da palavra do Senhor, coisas que Deus tem nos dado com revelação, com princípio mesmo, né? Isso são dias assim que a gente poder compartilhar, de falar do reino de Deus, da graça de Deus. E eu tenho aqui dividido anos, né? Anos de caminhada, anos da palavra, de experiência, de conhecimento, de revelação do Senhor, né? E enquanto tem essa coisa de confinamento, né? E assim eu fiz com meus filhos, com os meus amigos, uma situação, uma oportunidade, criei essa oportunidade de a gente poder compartilhar. E sendo ao vivo, né? Héctor, Deus abençoe, da Colômbia, o irmão precioso, Cláudia, né? Paz, tem um pessoal que está aqui no Instagram, tem um pessoal que está aqui no Facebook, tem um pessoal do Instagram, mas a gente tem essa liberdade de poder falar, de compartilhar, um momento de oração também, né? Para que Deus fale conosco, que Deus nos dê graça e sabedoria, revelação, né? Ontem nós falamos sobre que o Senhor abriu os olhos do nosso coração, né? E nos dá espírito de sabedoria, de revelação. E essa é a nossa oração, né? Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê espírito de revelação, né? Silvia Costa, então Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Eu vou ler um texto aqui da palavra que está em Lucas capítulo 16. Pegue lá, Lucas 16. Eu sei que Deus vai falar conosco, Ele tem falado, né? E aqui é uma oportunidade de vocês, a gente ouvir um pouco daquilo que o Senhor ensinou, daquilo que o Senhor nos mostrou aqui. No capítulo 16, no versículo 13, fala assim: ninguém pode servir, Lucas 16, versículo 13. Bianca, que Deus abençoe você, Bianca, a mamãe mais nova da igreja, né? Que o Senhor te abençoe, viu, Bianca? E Estevão, o neném lindo que o Senhor nos deu, né? Deu a você, a essa alegria de poder estar falando do Senhor e abençoando a vida de vocês, apresentando essa criança a Deus, né? Estevão, servo do Senhor. E no Lucas 16, versículo 13, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou ele vai se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, essa palavra riqueza, né? O que seria riqueza? Riqueza é dinheiro, né? São os valores que a gente tem, o tesouro. E lá, no outro texto que a gente leu, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É porque não adianta, você pode estar em algum lugar, mas seu coração está em outro, não adianta. Você pode estar... Então não adianta, onde estiver o teu coração é que você está também. E a gente vê isso claramente com a mulher de Ló,
que foi salva, mas o coração dela estava preso. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma estava no coração dela, a casa, as coisas dela, os seus bens, as suas riquezas. Então tem riqueza que às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho riqueza. Tem. As suas riquezas são diferentes, né? Aqui então é muito mais amplo do que propriamente uma riqueza. Boa noite, Dina. É muito mais do que propriamente uma quantidade da riqueza, sabe? Porque essa questão da avareza não é questão da quantidade, né? É uma questão do estado de coração, de espírito, né? E assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu tesouro é a tua riqueza. Tem vários tipos de tesouros aqui, e eu quero depois deixar, a gente anota aí o que seria a riqueza. Mas aqui no texto está claramente falando de coisas materiais, porque Jesus estava falando para um povo altamente avarento, né? E a gente o pessoal brinca e faz piada dizendo assim que o judeu é um povo extremamente avarento, né? E assim nós sabemos disso porque há uma brincadeira, né? O judeu, esse é um judeu, ele é um judeu, né? Então dizendo que a pessoa é um judeu está dando a entender que ele é avarento. Servido aí tem um chazinho, mas você pode tomar água, chazinho, fica à vontade, você está em casa, né? Boa noite, amada igreja, disse a Rosa aqui. Joelma também, boa noite. Então a riqueza, o que é a riqueza? E o que é a avareza? Perguntando o que é a avareza. Avaro é o amor, é a pessoa avarento, ele tem amor pelo dinheiro. Ele gosta do dinheiro, ele ama o dinheiro, ele ama as riquezas. Então a avareza, na verdade, é você ter o dinheiro para si mesmo e ter a riqueza como para si mesmo. Então o avarento sempre é egoísta e o avarento sempre é idólatra, porque ele tem uma adoração para a riqueza e o dinheiro. E outras versões falam mamon, que na verdade é a palavra dinheiro mesmo, né? Então não podeis servir a dois senhores. Então estabelece um senhor, que é o verdadeiro senhor, e outro senhor, que seria as riquezas, os valores e riquezas, o tesouro deste mundo, o falso senhor. Mas também, Cláudia está aqui também, Deus abençoe, outra Cláudia Marques, Cláudia também, boa noite, né? Rose, bom. Então essa riqueza, esse tesouro é importante a gente estabelecer, porque, por exemplo, Deus tem seus princípios, seus valores. Isso é importante, os princípios e os valores do Senhor. E aqui, ele é Senhor. O que é a palavra Senhor? Senhor, ela tem uma tradução que Kyrios, que seria do grego, e também tem Adonai, que é o Senhor no hebraico. O sentido é o mesmo, que seria dono absoluto. Soberano, Senhor, dono absoluto. E aqui é o seguinte, o que é dono absoluto? Quando nós entregamos a Jesus a nossa vida, nós nos rendemos ao seu senhorio, a ele sendo o dono absoluto. Ele é o dono absoluto, soberano absoluto, né? É o Senhor. E ele o que diz aqui, não podeis servir a dois, quer dizer, não pode, é incoerente, não tem jeito de ser e de existir você servir a Deus e a riqueza, servir a Deus e a mamon. Então, não podeis servir a dois senhores. Agora, sobre servir, o que é a palavra servir? Ela também dá a ideia clara do que seria senhorio, que a Flávia colocou em governo, né? O que seria o dono. Então, o servo quer dizer aquele que pertence ao seu senhor, o escravo, né? Que dá para a gente entender melhor do que servo. Mas só que nós somos servos também por opção, por alegria, livres, porque o Senhor nos dá essa liberdade e nós somos servos. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Servir o Senhor, então Ele é soberano. É importante falar, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu confesso Jesus como Senhor absoluto da minha vida.
E isso você tem que confessar pelo Espírito. Ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Quando é uma entrega total do seu sonho, da sua expectativa, do seu pensamento, da sua direção. Ele, né, os sonhos, expectativa, sua vida, tudo se entrega ao senhorio de Jesus. Né? E aqui, ele não podeis servir ao Senhor, né, a dois senhores. Ou você vai odiar, aborrecer um, porque automaticamente ele vai ficar aborrecido e agradar o outro, e amar o outro. Quer dizer, ou também no sentido, você rejeitar um e amar o outro, adorar um, e assim por diante. E também se devotará um e desprezar o outro. É importante a gente separar as duas partes aqui de odiar e desprezar. Então eu preciso, esse Senhor que opera no mundo, ele tem que ser por mim desprezado e odiado. Eu tenho que odiar esse Senhor e desprezar esse Senhor. Como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? Quando de fato eu tenho consciência do quem que é esse Senhor, esse falso Senhor, é as trevas, é a vaidade, que é o orgulho, que é o diabo, né? É o mamon. Outras versões falam um senhor chamado riqueza, mamon. Então não podeis, você tem que desprezar o dinheiro, a riqueza, o mamon. Você tem que rejeitar e odiar, aborrecer o dinheiro, o mamon, a riqueza. É isso que fala aqui. Então, se eu traduzir de forma simples, eu tenho que servir a Deus e odiar mamon. Eu tenho que servir a Deus e aborrecer mamon. O que mamon? Riqueza, o dinheiro. Eu tenho que odiar e desprezar o dinheiro, os valores, os tesouros deste mundo. O que é isso? Para mim ter o verdadeiro tesouro, sabe? Terás um tesouro no céu quando você renunciar aos tesouros deste mundo. E ele diz aqui também, não pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que é isso? Porque alguém pode pensar assim: eu posso ter o dinheiro. Pode, mas você não pode possuir o dinheiro. Mas como é que é isso? Porque ninguém possui um demônio. O demônio que possui a pessoa. Né? Um senhor aqui que não é o Senhor verdadeiro. Né? Então você pensa que você possui o dinheiro, na verdade você é possuído por ele. As riquezas, os valores deste mundo. Então há um conflito aqui do verdadeiro Senhor, do verdadeiro serviço, do verdadeiro tesouro com o serviço do falso e dos valores do mundo. Não podeis servir. Bom, quando Jesus falou isso, no versículo 14, os fariseus, boa noite, William, os fariseus que eram avarentos, né? Ele é o dono, isso mesmo, das nossas vidas. A Isis falou, né, Isis? Olha, Isis, os fariseus, quando ouviu Jesus falar isso, no versículo 14, está escrito assim, leia para você ver, os fariseus que eram avarentos, ouvindo tudo isso, ridicularizavam Jesus. O ridicularizavam. Por que eles ridicularizavam Jesus? Porque Jesus estava falando exatamente contra o Deus deles. O Deus dele que é o dinheiro. Né? E o Deus deles era o próprio ventre, o apetite, o estômago deles. O Deus deles é o ventre, é o estômago. Né? O que seria? A vontade, o ego, o eu. Né? E aí o que acontece? Quando Jesus falou isso, eles riram de Jesus, ridicularizavam, porque para eles o que valiam, na verdade, o que valia são os tesouros deste mundo, as riquezas deste mundo. Né? E a gente, para entender isso,
Nós vamos lá no momento da tentação de Jesus, que houve 3 tentações de Jesus. Então, a primeira tentação que ele teve, que ele em jejum, ele foi para o deserto, e 40 dias ele estava em jejum, e aí ele foi tentado pelo diabo. Ele diz assim, o diabo disse para ele, se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, essas pedras em pão. E Jesus então falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que procede da boca de Deus é Ele mesmo. Jesus é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Esdras, boa noite, Esdras. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a vida do homem consiste na palavra que procede da boca de Deus. Quem que é? Jesus. Você percebe que Jesus é tudo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso alimento. E nós vivemos por meio dele. Somente através de Jesus. E mais, a segunda tentação foi que ele e aí a ordem aqui não é tão importante, eu quero deixar a última. Ele levou ele para o pináculo do templo e falou assim, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque, e aí houve um desafio com Jesus, né? Vera, boa noite. Houve um desafio com Jesus. Se você é o Filho de Deus, pula daqui desse pináculo, desse prédio. Porque está escrito, aí ele usou a Bíblia no Salmo 91, porque a teus anjos darão ordem a teu respeito para que não tropece teu pé em pedra. Você vai ser protegido. Você é protegido de Deus e Ele não vai deixar você tropeçar, você machucar. Ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus, e o Senhor falou, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E somente a Ele, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, a outra tentação foi que ele levou no monte, ele mostrou para ele, para Jesus, o diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo, e a glória deles, a riqueza, o poder do mundo todo. E a gente sabe que as pessoas do mundo estão buscando poder. Quanta discussão na política por poder, né? Hoje os prefeitos estão contra os governadores contra o presidente. O mundo tem uma geopolítica do poder, né? A China quer ser a maior potência mundial, né? Parece que eles estão falando que agora é a vez deles serem a potência, e há a todos um desejo do poder, né? A gente vê isso, né? A pessoa quer ter uma empresa poderosa, quer ter fama, quer ter conhecimentos, o tripé, né? O tripé não, os pés da mesa, 4 da mesa do poder, né? Cada pé é mais ou menos assim, é a fama, o poder, o conhecimento, a sensualidade, né? Esse domínio das pessoas, a sensualidade, o dinheiro, toda essa esfera de poder aí. E ele mostrou então o reino todo, todos os reinos do mundo, e disse, olha, se você prostrado me adorar, o diabo falou com Jesus, eu vou te dar todos os reinos deste mundo e a glória deles, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Então ele pediu que Jesus o adorasse. Se ele adorasse, ele daria todos os reinos do mundo. Se Jesus ajoelhasse diante do diabo e adorasse Satanás, Satanás promete dar os reinos do mundo para Jesus, porque a ele foi entregue, disse ele, e ele daria a quem ele quisesse. Na Bíblia fala que o diabo é o príncipe deste mundo, é um principado que existe aqui, um governante, um gestor deste mundo, e esse gestor do mundo o gestor desse mundo é o diabo.
E lá está escrito também assim, que o mundo todo jaz no maligno. No mundo todo está embalado no colo do maligno. Isso está escrito em 1 João, né? 5, capítulo 5. Mas ele fala também, filhinhos, vocês são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca, né? E sabemos que o mundo todo jaz no maligno, né? Mas nós somos de Deus. E que o mundo todo jaz no maligno. Nós não somos deste mundo. Luan, né? Que Deus abençoe. E aí, Vera também, né? Que Deus abençoe. Bom, e ele ofereceu então para Jesus a dar a glória deste mundo todo, se Jesus adorasse. E aí o que aconteceu? Jesus falou assim, ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Você pode colocar isso aí? Ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Então, ao Senhor você vai adorar somente ao Senhor. Prostrar-se, encurvar somente ao Senhor. E só a Ele adorarás, só a Ele servirás. E aí o diabo, depois, né, Jesus venceu essa tentação, não pecou. Jesus em tudo foi tentado, não pecou. Mas ali está claro que a nossa vida, ela vem pelo pão que veio da boca de Deus. Que também nós não podemos tentar o Senhor Deus, né? O que seria tentar? É colocar Deus em xeque, Deus em prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocar Deus assim provando Deus, né? De uma forma errada. Não tentar o Senhor teu Deus. E o último, só ao Senhor, somente ao Senhor adorarás e somente ao Senhor servirás. Então, o que seria esse servo? Servo, na verdade, é o nosso chamado. Nós fomos chamados para ser servos do Senhor, para sermos discípulos do Senhor, para sermos sacerdotes do Senhor, para sermos levitas e sacerdotes do Senhor, para ter um reino onde nós somos súditos desse rei, desse Senhor, porque Ele é o nosso rei e Senhor. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí nós temos que, primeira coisa, entender isso, confessar isso. Jesus, depois disso, dessa tentação, Jesus fala uma coisa muito importante que você deve guardar. E eu preciso guardar. O que é? O que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? E o que o homem não dará em troca da sua alma? O que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? Você ter glória, ter poder, ter fama, ter dinheiro, ser poderoso na questão sensual, sensualidade, de aparência, de fama, poder, dinheiro, ter tudo que os homens desejam, né? Mas se você não tem o Senhor, o que adianta? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? E ali o diabo perguntou a Jesus, olha, se você me adorar, eu vou te dar o mundo todo. Vou te dar o mundo todo. Você percebe que tem pessoas aí fazendo pacto com o diabo. Tem muitos poderosos, os poderosos deste mundo, muitos famosos deste mundo, muitas pessoas envolvidas com o poder deste mundo estão compactos com o diabo. Porque o diabo é o gestor deste mundo. Nós não somos deste mundo. Um dia uma pessoa chegou aqui para mim e queria me vender um plano super sônico, assim, maravilhoso, um plano de saúde, previdência, era um plano completo americano e espetacular, especial, e dizendo assim, não, você vai pensando na sua família, porque sua família, se você faltar nos seus sonhos, ela foi falando essa pessoa foi falando um monte de coisa que eu receberia, né, em troca de fazer aquele plano, e toda a segurança e tudo. Aí eu falei assim, não perca seu tempo. Por quê? Porque eu não sou deste mundo. Eu não estou com esperança neste mundo. Então não perca seu tempo.
Ela foi, então acabou o argumento dela, porque, por exemplo, eu estou conversando com o cara é doido, né? Ela achou que estava conversando com um doido. Não é não. Eu percebi exatamente o que Jesus falou. Olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu preciso santificado na palavra, e a palavra de Deus é a verdade. Simone, boa noite, Simone. Né? Que bom que você está aqui também. A tua palavra é verdade. Né? E ele diz mais, santifica-os não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, referindo aos discípulos, como eu também do mundo não sou. Eu não sou do mundo, Jesus disse assim, e disse que os discípulos não eram do mundo. Então, apesar de a gente estar aqui, nós não somos daqui. E o diabo percebe que ele queria, achando que Jesus, porque Jesus veio resgatar tudo, né, na cruz, através do amor, através da obediência, através da submissão, da humildade e da mansidão. Mas o diabo falou assim, não, eu vou te dar um caminho aqui, fácil. Você me adorando, eu vou te dar os reinos deste mundo, se você prostrado me adorar. Jesus disse então, que nós escrevemos aí, ao Senhor, somente ao Senhor adorarás, e só ao Senhor servirás. Tá? Prestará culto ao Senhor e servirá somente o Senhor. Então eu tenho que servir ao Senhor. Quem que é o Senhor? É aquele que governa, é o rei, é o reino. Gente, eu vou explicar melhor isso, tá? Na sua casa, eu sou um pai, eu e Miriam aqui em casa, nós temos o nosso jeito aqui de viver aqui em casa. Por exemplo, se você for vir aqui nessa época agora, nós estamos cheios de coisinhas aqui. A gente já trabalha, tem um laboratório da empresa aqui, um laboratório do óleo de coco, né? E a gente já tem os costumes desse costume de higiene, de máscara e de touca. É um procedimento normal, né? E agora nós estamos com isso na casa inteira, né? E aí a pessoa chegando aqui em casa, quem entra na empresa, né? Que tem uma parte aqui que dá acesso ao laboratório, a parte do escritório, a pessoa passa e coloca uma água, a gente tem uma água ali de sanitária, a pessoa pisa e para ali e limpa os pés, os tapetes também passa lá, que a Mira, quem conhece sabe como é que ela é, né? Isso desde pequeno, quando os meninos nasceram, ela passava álcool 70 no chão, né? Isso era Vilmeire, a minha esposa, né? Ela tem esse costume, então, para ela, isso é normal, para nós é normal isso aqui. Mas aqui, então, tem um sistema. Você chegar aqui, você teria que passar por essa porta lá, passando água sanitária, né? Com água, um pouco de água sanitária. Depois você entraria, tem um álcool gel lá na porta também, de entrada, e assim vai. Quando eu chego também, eu tiro a roupa, assim vai. A gente faz esse costume aqui. Mas aqui também eu vou falar de um costume normal também. Por exemplo, eu não concordaria com um vizinho ou um parente chegasse aqui em casa e trouxesse algumas bebidas alcoólicas aqui e bebesse aqui, enchesse a cara aqui, ficasse bêbado aqui conversando, fazendo, e fazer, por exemplo, coisas que eu não me agrado. Por exemplo, falar bobagem, falar palavrão aqui em casa, falar com meus filhos, fazer loucura aqui, sujeira, né? Eu tenho um jeito aqui de eu não aceitaria. Porque aqui nós temos os nossos valores também. Nós temos os nossos costumes aqui. Regiane, Deus abençoe. E assim Deus é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus tem o seu jeito na sua casa, na sua família. Deus tem os seus princípios, seus valores. Tem a sua lei, seu pensamento. E nós não podemos ir contra o pensamento de Deus e a vontade de Deus. Só que Ele é perfeito. Ele é o cetro de equidade. É o cetro do reino de Deus. Da perfeição. Então Deus, a vontade de Deus, os valores de Deus, o pensamento de Deus. Nós temos que obedecer
reconhecer, servir, submeter a autoridade de Deus. Ele estabelece como que ele quer as coisas. Nós não podemos, não acho assim, eu acho que deve ser dessa maneira. Não, aqui em casa tem meu jeito. Imagina Deus, Deus tem o jeito dele. E ele é perfeito. E aí nós temos que submeter a Deus. Orai daquele que não se sujeita ao Senhor. Ele vai receber duras penas, o castigo. E aí entra o que? A verdade, o Senhor. Ele fala assim, sim, sim. Não, não. Então, e o que passa disso é maligno. Então, o que o Senhor fala, quando é sim mesmo. Quando é não mesmo. Ele não tem talvez, quem sabe, falar sim querendo dizer não, falar não querendo dizer sim. Não. É não, não. É sim, sim. E o que passa disso é do maligno. A verdade, a luz, Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus é sabedoria. Então a justiça, onde nós vamos achar justiça? Só em Deus. A verdade, em Deus. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender a gente é um ET. Porque eles pensam assim, não, mas tem a minha verdade, tem o que eu acho, eu não acho que seja assim, tem meu Deus, a minha maneira, meu pensamento. Não tem não. O Senhor é soberano, Ele é o Senhor. E querendo ou não, todos vão se dobrar, todos vão ter que reconhecer o seu senhorio, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, disse o Senhor, e este é meu nome, e a minha glória eu não darei a outro. O Senhor disse para o Senhor, Senhor, teu Senhor diz, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor fala com o Senhor, Senhor Pai fala com o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus, completamente Deus. E aí eu preciso confessá-lo, eu preciso reconhecer, eu preciso reconhecer Ele agora, diante dos homens. Eu preciso confessar Jesus como Senhor absoluto da minha vida. Gente, é isso. E mais, o que ele está dizendo aqui? Que nós vamos falar de coisa aqui importante. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, se devotar a um e desprezar o outro. Você tem que desprezar, você tem que aborrecer o mamon, o mundo, as trevas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que rejeitar. Então eu tenho que odiar e desprezar o dinheiro, o poder, a sensualidade. Eu tenho que amar e me devotar a Deus. Boa noite, Flávio. Boa noite. Eu tenho que devotar ao Senhor. Então é isso que nós precisamos de ter. Olha, o Senhor, primeiro lugar o Senhor. Servir ao Senhor. Cristiane, boa noite, Cristiane. Servir a Ele, só a Ele servir, tá? Só o Senhor servir. E mais, os fariseus que eram avarentos, versículo 14, os fariseus que eram avarentos, ouvindo isso, ridicularizavam. Por que eles ridicularizavam? Porque para eles o que era importante era a visibilidade, era o dinheiro, era o poder humano, o poder desse mundo, sabe? Era o rei como Salomão, para eles era a glória, né? A glória de Salomão, que era a riqueza. Salomão tinha tudo que você podia imaginar de glória humana. Mulheres, ele tinha 300 esposas, mais 700 concubinas, palácios, tesouros. Então Salomão, Jesus até quando fala sobre o lírio do campo, que nem mesmo Salomão, quer dizer, Salomão é o único que poderia se comparar ou aproximar de uma comparação, o máximo de comparação para um lírio do campo, e ele não chegou. Nem Salomão, com toda a sua glória, chegou a vestir-se as vestes maravilhosas como se Deus veste uma erva do campo.
Então Deus, ele é poderoso para fazer isso, né? Vestiu a erva do campo, simplicidade, nem mesmo Salomão. Então para o judeu era importante as coisas elevadas, aquilo que era elevado, a glória deste mundo era importante para ele. Por isso que para eles era difícil ver o Senhor ali na manjedoura, que não tinha casa, que não tinha família, a família era emprestada. A casa, ele morava numa casa simples. Ele não tinha carros poderosos, carros com cavalos, né? Que é aqueles carros que eu estou falando, aqueles carros que é daquela época, que eram carruagens. Ele não tinha carruagem. Que rei é esse que não tem carruagem? Que rei é esse que não tem poder, dinheiro, riqueza, glória? E até a fama ele falava assim, porque Jesus começou a ter bastante fama, ele falou, não faz propaganda de fama não, ele não queria também não. Ele não fazia propaganda da fama não. A ninguém dizer que eu sou Cristo, não diga, e Jesus falava algumas vezes assim, de forma até que os discípulos nem entendiam. E aí, ele vai fazer o seguinte, olha o que Jesus vai fazer. Jesus então, ele estava sendo ridicularizado, porque ele estava falando que não podeis servir às riquezas. Para ele, para o judeu, o importante era terra, era a porção de terra, ter um fazendeiro, ter terras, ter bens, né? Ter porção de terra. Então isso era glória para eles. Isso, até no Decálogo havia assim, não cobiça. Os bens do próximo, a mulher do teu próximo, a casa, os bens do próximo. E aqui o fariseu, que era esse estudioso da Bíblia, eles eram avarentos. Avarento, o que é? Era aquele que estava preso às riquezas, tendo a riqueza como para si mesmo, preso ao dinheiro, ao poder que traz o dinheiro e as coisas, os valores. Onde tiver teu tesouro estará o teu coração. O Senhor já tinha falado isso. E ele fala mais, 15. Mas Jesus lhe disse. O que Jesus disse para ele? Conhecendo o coração deles, sabendo que ele estava ridicularizando. Olha lá, está lá, quem é esse aí? Esse aí é o filho do carpinteiro ali, adotado pelo carpinteiro. Né? Eles não tinham esse entendimento, não. Eu estou dizendo porque Jesus era isso mesmo. Ele tinha a mulher, né, a mãe, que foi concebida de uma forma que Deus usou o ventre, né, de Maria, e assim, de uma forma gloriosa, ela virgem. E José, Deus falou com ele, não deixe, cuida de Maria, porque o que tem dela é do Senhor. Então você percebe a vida de Jesus, uma vida que não tinha. Ele falou, eu não tenho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa própria, não tinha carro. Ele não tinha nenhum onde morrer. O túmulo foi emprestado. A entrada triunfal foi também no burrinho, no jumentinho, emprestado. O túmulo emprestado. Então ele vivia na casa dos outros. Sabe? Ele pediu emprestado no dia para celebrar a Páscoa. O cenáculo ele pediu emprestado. Lícia, Deus abençoe. Então você percebe que Jesus não tinha, se alguém perguntar, Jesus não tinha recurso neste mundo. Mas ele está falando assim, mas Jesus falou com os discípulos, com os fariseus que era valente. Versículo 15, mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. O que é isso? Não, nós fazemos isso. Nós nos justificamos, eu fiz isso porque... Então a gente explica o porquê que nós fazemos determinada coisa. E às vezes com avareza, por exemplo, eu não estou podendo ajudar, porque a gente tem a justificativa. Vós que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Gente, isso é importante, porque onde está nosso coração? Onde está meu coração? Onde está meu coração? Porque o que faz mal para o homem é o que sai do coração. As intenções do coração, o sentimento, o pensamento, a amargura, a avareza, vem do coração.
o egoísmo vem do coração. E ele está dizendo assim, mas Deus conhece o vosso coração, seu pensamento, porque o coração aqui é a vida do homem, tá? Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante do Senhor. Aquilo que é glorioso, aquilo que é a glória deste mundo é abominação ao Senhor. No versículo 16 fala assim, então aquilo que era, Jesus explica, aquilo que é elevado diante dos homens é abominação ao Senhor. Mas os homens querem ser elevado. A síndrome de Lúcifer. Né? Eu quero ser poderoso, eu quero ter um trono acima de todos, né? Eu quero ser semelhante a Deus, assim, poderoso, eu quero ser Deus. Né? Esse foi o pecado original, que Satanás fala com a mulher, não, você vai ser igual a Deus. Então ela quis ser igual a Deus como Satanás, como Lúcifer. E assim diz, o que é elevado diante dos homens é abominação diante do Senhor. O que é abominação? Na verdade, é aquilo que vai contra os valores do Senhor. Aquilo que vai contra a casa do Senhor. Aos princípios do Senhor. A vontade do Senhor, os valores do Senhor. Olha para você ver. Então Deus tem a sua lei, os seus mandamentos, os seus valores. E esses são únicos e verdadeiros valores. Não tem outros. Né? Princípios, valores, o tesouro, na verdade, a riqueza do Senhor. E aí nós precisamos então aprender o que é, saber o que é os valores do Senhor, sabe? E buscar eles, não aquilo que é dos homens, aquilo que é elevado, mas aquilo que é elevado diante do Senhor. Dos homens, o que é elevado é abominação. Deus tem abominação. É mais ou menos quando eu disse na minha casa, se alguém fizer alguma coisa, começar a contar piada indecente aqui, começar a falar palavrão, vem uma pessoa, um visitante, e começar a fazer um monte de coisa estranha aqui. Falar coisas obscenas para minha filha. Eu vou falar com ele, não. Aqui você não vai fazer daqui não. Você pode ir embora. Eu não aceito que você faça aqui na minha casa. Né? Porque eu tenho aqui alguns princípios aqui na minha casa, desde a limpeza, desde o costume, desde os valores. Imagina Deus sendo o Senhor, Ele tem os valores e aquilo que é elevado. O que é isso? Seria o poder deste mundo, a glória deste mundo, os pensamentos deste mundo, a sensualidade, a fama. Olha para você ver, né? E aí o Senhor está falando aqui, olha que coisa, né? Essa loucura do mundo, o que é elevado para Deus é abominação, é loucura, né? No versículo 16 fala assim, a lei e os profetas vigoraram até João. O que é esse vigor da lei? Porque a pessoa antes de Jesus, ela teria que ser justificada pela lei, pelas obras. Mas aqui fala, vigoraram, acabou, deixou de ter vigor e de validade a lei e os profetas. O que é isso? É a parte, não é que você pode ler o Velho Testamento, nós já lemos várias vezes aqui, e mostrando claramente que Deus fala conosco e coisas que estão preciosas ali nos profetas e na lei. Mas o fato é que nós não somos justificados pela lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você está debaixo da graça de Deus, que é algo que Deus te dá, independente do mérito ou condição que você tem. Então aqui diz assim, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde este tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Como é que eu me esforço para entrar no reino de Deus? Primeiro, eu tenho que nascer de novo, tá? Porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Mas aqui está falando que depois que você nasceu do Espírito, nasceu de Deus, você se esforça para cumprir a vontade de Deus. E esse esforço é contra você mesmo, porque onde estão os inimigos do homem? Nós estamos cercados de inimigos.
E ele começa dentro da gente, a nossa própria carne. A nossa própria carne é o nosso grande inimigo. Enildo, né? Nildo, Raimundinho, é isso, ó, vem a graça, né? Vem de graça. E o que diz? O nosso inimigo, a nossa carne, nossos desejos, porque essa síndrome de luciférica, essa síndrome de Lúcifer, de querer ser Deus, de querer fazer a nossa vontade, de querer andar com o nosso próprio pensamento, na vaidade do próprio pensamento, a gente fica querendo andar com a luz que nós já temos, sem querer o Senhor, sem querer a referência do Senhor, a direção do Senhor, do Espírito, sem ser guiado pelo Espírito, na luz do Espírito. Por isso que diz, não apagueis o Espírito, não apagueis a luz do Espírito, o fogo do Espírito. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. E aqui então, está claro que eu faço um esforço contra mim mesmo, contra a minha própria vontade, com a minha vaidade, com o meu pensamento, com aquilo que é o meu achismo. Então é uma força, é violência contra si mesmo, contra, né, violência. E aí o seguinte, olha, emprega força, e também por que está querendo dizer? Porque servo, não exige servo que não soa a camisa, escravo, sabe? Que vai trabalhar, que vai servir. E o Senhor fala, o Senhor vai vir, mas Ele quer servo que Ele achar servindo assim. Então, lá está escrito, olha, o Senhor não vai estar próximo, Ele está buscando, ele quer que o servo dele esteja servindo assim, assim, assim. Sabe? Servo bom e fiel. Sabe? A gente tem que ser fiel ao Senhor e servo fiel. E aí eu tenho que empregar força, eu tenho que empregar violência, mas essa violência começa na gente. Outros inimigos à nossa volta. Por exemplo, você vai arrancar seu olho, isso é uma violência contra você mesmo. Como é que é isso? Se teu olho olhares para uma mulher para cobiçar, já em teu coração cometeste adultério. Eu vou ficar nessa palavra, porque ela, para o homem, é muito interessante isso. Né? Porque Jesus toca nesse ponto, porque o homem, ele estava falando da cobiça, né? Quando você cobiçar alguma coisa, você está cometendo já um tipo de pecado. Por exemplo, se você tem um pecado, uma cobiça para um bem de uma pessoa, cobiçando a casa do próximo, esse pecado da avareza, da inveja, né? De desejar o que é do outro. E assim, se você olhar para uma mulher e com a intenção impura, está ouvindo aí Ruth, Flávia, Elmo, Tassi, Sandra, Nildo, se você olhar, Raimundinho, olhar para uma mulher, uma outra mulher, não é a sua mulher, olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério. Se você tiver, eu vou falar outra coisa, se você tiver um ódio por uma pessoa, não gostar de uma pessoa, ter ódio de uma pessoa, você cometeu homicídio. E se você olhar para uma mulher com intenção impura, cometeu adultério. Vamos ficar nessa palavra aqui. Mas Jesus fala assim, ó, é melhor você arrancar seu olho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Que é melhor você perder um dos teus membros que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então, o adultério vai te levar para o inferno. Não é isso que Jesus falou? Se com o olho olhar para a mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Se teu olho te escandalizar, arranca-te. Que é melhor você entrar sem um dos teus membros, que todo o teu corpo ser lançado no inferno, na condenação. Nós estamos quase terminando aqui, e para finalizar, nós vamos ler esse último versículo aqui, mas eu vou no Instagram, eles me dão um sinal aqui, que nós vamos voltar. Então você que está aí no Instagram, volta que eu vou dar
de novo a entrada para dar mais alguns minutos aqui para a gente terminar e orar, tá bom? Então nós vamos orar, pedir ao Senhor, mas esse último versículo que a gente vai fazer o último versículo aqui, que é esse último, mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aí vai dar, agora vai dar certo. Não, pronto. Então aqui é o seguinte, nós vamos ler o último versículo aqui. Não, mais 2 versículos, é o 17 e o 18. Então, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já no teu coração cometeu adultério, né? É interessante que esse é um assunto de adultério e eu fui estudar sobre adultério. A palavra do grego é moucheia. E moucheia, ela tem a diferença da porneia e a moucheia. Fornicação, então Deus ele vai julgar os fornicários e os adúlteros. A porneia e a moucheia. Moucheia, então, é adultério. Algumas pessoas fizeram confusão com essas duas palavras, e aí boa parte dos evangélicos hoje apoia o divórcio. Mas Deus nunca apoiou o divórcio. Está a prova nesse texto aqui, Jesus falou assim, comete adultério e vai para o inferno. Entendi. Quer dizer, então se eu casar com a mulher do próximo, eu libero do adultério. Não, você continua, porque se você casar com uma divorciada, você comete adultério. E aí esse texto vai falar aqui, é uma força contra si mesmo. Contra si mesmo. O que ele diz aqui? Olha, todo homem se esforça por entrar no reino. O que é reino? Reino é governo de Deus. Gente, olha para você ver. Eu notei algumas palavras aqui, sabe? Umas palavras seguintes, que está ligada à esfera de poder, a avareza, o ego, a rebelião, né? A riqueza para si, o adultério, a poligamia, né? A fornicação, que seria a sensualidade, a anarquia, a rebelião, a promiscuidade, que está ligado também com a lascívia e assim vai, sensualidade, a fama, e aí a vaidade, o conhecimento sem Deus, independente de Deus, que seria a presunção, a prepotência, o orgulho, né? Tudo isso faz parte da glória deste mundo. É interessante que eu já fui gerente de uma empresa grande, e essa empresa, ela foi de uma empresa multinacional, depois eu fui de uma nacional muito grande, fui gerente lá, e eu contratava pessoas, eu além de vendedor, mas também fazia também essa contratação. E uma das coisas que a empresa queria era pessoas ambiciosas, pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, altivos. E isso era elevado diante dele, porque pessoas de sucesso neste mundo são assim, né? São egoístas, são prepotentes, são altivos, são ambiciosos. Mas o que é elevado aos homens é abominação diante do Senhor. E ele diz aqui, que se olhar para a mulher com intenção impura, em teu coração você cometeu adultério. Olha, teu coração cometeu adultério, né? E fala do inferno logo depois. Continuando, ele fala assim, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair num tio sequer da lei. Aí que lei que é essa? Se a lei parou de vigorar e os profetas. Ele está falando aqui da lei moral do Senhor, dos princípios do Senhor, dos valores do Senhor. Nenhum tio se omite da lei. Mas a lei cerimonial, a lei, o fim da lei é Cristo, quer dizer, do sacrifício, da lei religiosa. Tá? Ninguém é justificado pelas suas próprias obras. Mas a lei moral, a lei de princípio, dos valores do Senhor, nem tio se omite da lei, né? Nem um sequer tio sequer da lei.
é mais fácil passar o céu e a terra. No versículo 18, olha bem o 18 para a gente terminar e nós vamos orar aqui. Olha bem o 18. O que se falou? Olhar somente adultério. Está em Mateus 6, 28. E aqui, né, exatamente, Mateus 5, né, parece que é 5 também, fala isso. Então, se você, é 6, isso também. Se com teu olho olhares para a mulher com intenção impura, cometeu adultério. Aí no 18 fala isso. Quem repudiar sua mulher, quem rejeitar a sua mulher, repúdia a mulher, separar dela, repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada, pelo marido também comete adultério. Gente, vocês já viram isso na Bíblia? Já viram isso na Bíblia? Está escrito aqui. Está escrito isso aqui. Quem repudiar a sua mulher e casar, comete adultério. Casar com outra comete adultério. Porque a mulher, enquanto ela vive, está ligada ao marido. Enquanto o marido vive, está ligado. A mulher está ligada ao marido. Então, se o homem separar e casar com a mulher, comete adultério. Se a mulher separar e casar com o homem, comete adultério. Tanto o homem quanto a mulher. E isso é adultério, inclusive, se você desejar a mulher do próximo. É a cobiça, que é cobiçar a mulher do próximo. É adultério também. E aqui, esse texto, voltando ao primeiro versículo que a gente falou sobre servir ao Senhor. Olha, está escrito aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Então o Senhor está nos chamando para a gente servir Ele. Servir nos seus princípios, nos seus valores. Em humildade, em mansidão. Sabe? Tomando o jugo de Jesus. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de Jesus, sabe? E acharei descanso para a vossa alma. Tomar o meu jugo. Eu tenho que ir até o Senhor. E Ele vai, o que Ele vai fazer? Ó, vinde a mim, você está cansado. Não adianta, você vai ficar cansado, sobrecarregado com esse mundo. Esse mundo de briga de poder, de vaidade. Nós não somos deste mundo. Como é que faz para você ficar guardado aqui? Como é que você faz? Está lá escrito na palavra, está escrito assim, na palavra, eu li hoje de tarde, que é uma palavra linda aqui, que ele fala, sabe? Que é, para a gente terminar, que é servir ao Senhor, não tem? Nós não temos que servir ao Senhor? E em Sanfonias, tá um texto lindo aqui, que ele diz assim no versículo 14, canta, ó filha de Sião. Sanfonias 3:14. Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel espiritual. Regozija-te de todo o coração. Exulta, ó filha de Jerusalém. A igreja exulta, se alegra, canta, ó filha do meu povo canta, alegra, sabe, enche o seu coração de amor ao Senhor, de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Só Ele servirás, só Ele adorarás. O Senhor afastou as sentenças que era contra ti. O Senhor afastou a sentença que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, o rei do seu povo, o Senhor está no meio de ti. E tu já não verás o mal algum. O Senhor está no meio de ti. E não verás mal algum. Naquele dia se dirá à igreja de Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, não temas, ó Sião, não se afrouxe os seus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti,
O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á o seu amor. Renovar-te-á o seu primeiro amor. Regozijar-te-á em ti com alegria, com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os recongregarei, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam a vergonha. O Senhor vai te restaurar a vergonha, o Senhor vai resgatar o seu povo. Eis naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor, um nome em toda a terra, em que sofrerem vergonha e ignomia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei a vós um nome, um louvor entre todos os povos da terra, quando eu mudar a sorte diante dos vossos olhos. O Senhor assim diz o Senhor. Então o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a sua sorte. O Senhor, não temas, ó Sião, não afrouxe o braço. Enche de júbilo, de alegria, que o Senhor está no meio de ti. O Senhor te ajuda. O Senhor está no meio de ti. O Senhor, Ele te guarda. O Senhor te protege. O Senhor está no meio de ti. O Senhor te guarda. Não podeis servir a dois senhores. Ou há de adorar um, de amar um e desprezar o outro. Se devotará a um e desprezará o outro. De odiar um, amar o outro, desprezar. Então você precisa de amar o Senhor, se devotar ao Senhor, ao serviço do Senhor, se devotar ao Senhor. Você está se devotando. O que você soa a camisa? Você soa a camisa para quê? Eu sou a camisa para mim ter uma felicidade, alegria, dinheiro. Eu estou suando a camisa. O que te inspira? O que te faz transpirar? É o Senhor? O que te motiva é o Senhor? O que te faz transpirar o Senhor? Não, eu tinha isso, mas eu perdi. Então volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, no nome de Jesus. Não temas, o Senhor é contigo. É isso mesmo, Lídia. O Senhor, né? Senhor, o Rei, está no meio de ti, está conosco. O Senhor está conosco. O Rei de Jacó, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus, que essa palavra de vida esteja no seu coração, cheio de vida no coração, no nome de Jesus, Pode compartilhar e perguntar, eu respondo. Se você quiser colocar algumas perguntas aí, eu posso responder depois, tá? Se precisar, se quiser. Do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Receba essa palavra no nome de Jesus, a libertar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso
nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, a pregar boas novas quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a libertar todos os cativos e a pôr em liberdade, paz do Senhor, Cláudio, todos os algemados, e a pregoar aceitável, Senhor, no dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinza, uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, plantados pelo Senhor, carvalhos fortes. Pode vir tempestade, o Senhor é conosco. Carvalho de justiça, o Senhor nos livra de todo mal, no nome de Jesus. Óleo de alegria, amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e dê a paz. Que o Senhor te enche de paz e alegria no nome de Jesus. Senhor, nos perdoe, Senhor, de todo mal, toda negligência com seus princípios, com sua vontade, com seus valores. Quero te pedir perdão dos irmãos da Reforma, dos protestantes, dos católicos, dos chamados cristãos que estão longe do Senhor, dos seus valores, dos seus princípios, com idolatria, com promiscuidade, com avareza, com sensualidade. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor, levanta o teu povo com poder. Dá no Senhor os seus princípios, os seus valores, Senhor. Que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, e seja na Sua vontade, nos seus princípios, Pai. Queremos, o Senhor é o Pai, Senhor, o Rei. Dá-nos os seus princípios, os seus valores. No nome de Jesus.